Fala galera do canal, aqui é mais um vídeo na banheira. No vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre futebol feminino. Muitas pessoas se questionam por que homens e mulheres tem uma discrepância muito grande entre os salários e por que no futebol masculino tanto feminino existe uma diferença de investimento. E por que eu disse vamos? Porque no vídeo de hoje eu trouxe a Mariana Sá, que trabalha na CBF e saca muito de futebol. Tudo bom, Mariana Sá? Tudo bem? Fala galera, então eu trabalho com futebol tem alguns anos já, estava no Flamengo, agora eu estou no CBF e isso é uma coisa que eu gosto muito, é futebol feminino e todo esse mundo, então vamos lá. Mário, para poder começar, a gente vai voltar um pouco no tempo para poder as pessoas entenderem o porquê que existe essa diferença absurda entre o masculino quanto o feminino, tanto no desenvolvimento quanto na parte financeira. Vamos voltar lá na década de 20, quando lá em Curitiba, o que acontecia lá? Tinha um circo que tratava o futebol feminino como uma atração, como uma piada. Ou seja, as pessoas antigamente achavam que era tão bizonho uma mulher jogar futebol que era uma atração, pagavam para poder rir. Isso não melhora, né? Porque pouco depois, em 1940 mais ou menos, Getúlio Vargas proíbe o futebol para mulheres. Isso tem até numa exposição lá no Museu do Futebol, que está rolando agora, sobre o futebol feminino e mostra bastante disso, dessa história, que o futebol feminino era uma coisa que as pessoas consideravam tão estranha que virou... apropriado para as mulheres jogarem. Exato. Por força física e um monte de coisa, as pessoas acreditavam que mulheres simplesmente não podiam jogar por lei. E isso foi uma coisa que afeta até hoje, né, o esporte. E, enfim, o futebol feminino só deixou de ser uma proibição muito tempo depois. Quase 40 anos de proibição, né? Exato. Quase na década de 80. Exato. E demorou acho que 4 anos para poder ser regulamentado e assim não foram as mesmas regras, né, que seguiam tanto no futebol feminino quanto no masculino. Exatamente. Tinha aquela questão de só poder jogar 70 minutos, não podia ser cobrado ingresso no futebol, então demorou o desenvolvimento. Então o futebol que a gente pode dizer que é um futebol muito novo, não é isso? Exatamente. Esse negócio do tempo diferente, isso se reflete ainda muito, por exemplo, no Campeonato Carioca. Os jogos do Carioca, eles não têm 90 minutos, eles têm um pouco menos. Então, é muito estranho ainda, porque ainda consideram muito que as jogadoras não têm a capacidade física de aguentar até o final. A gente tem muitos times que não são profissionais, então isso ainda acontece bastante, é uma coisa que vai se refletindo até hoje na modalidade e atrapalha bastante o desenvolvimento. Você vê que tem poucos campeonatos de base, atualmente existe o Sub-18, o Campeonato Brasileiro, que foi uma evolução muito grande, mas é uma categoria de base comparada a muitas outras que existem no masculino. Agora tem um projeto com o Sub-16 também, que também é muito positivo, mas não tem como você pedir que o futebol feminino tenha as mesmas características do masculino se você tem pouco tempo. Porque, como a gente comentou aqui na década de 20, né, que houve essa piada, né, do futebol feminino, nessa época, por exemplo, já existiu até a Copa América. Então, você vê que, cara, não tem como você cobrar uma coisa e falar que, poxa, tem menos condição, é um futebol que parece ter menos qualidade. Mas, cara, o futebol masculino está aí há quase um século já, evoluindo constantemente. Cara, eu acho que é até uma comparação boba de se fazer, né? Pois é. E o estilo de jogo é diferente. As pessoas dizem que o futebol feminino é ruim, mas elas querem comparar com o masculino, que tem um estilo de jogo diferente. O masculino é mais aberto, o feminino é muito mais compacto, e isso as próprias jogadoras observam. Inclusive essa discussão, por exemplo, do tamanho do gol é uma coisa que incomoda as meninas, porque para elas não faz sentido você querer mudar uma coisa que elas treinam todo dia. Elas treinam igual, só que o jeito de jogar é diferente. Mas você abriu agora a questão do gol, né? Que também a gente se fala da questão física da mulher. Tratando como biologicamente, a força da mulher seria um pouco inferior à do homem. Você acha que, por esse motivo, deveriam seguir certas normas diferentes no futebol feminino? Então, eu tenho umas críticas a isso, porque eu acho que se você muda, por exemplo, o tamanho do gol e o tamanho do campo, você não tem mais campo para jogar. Um exemplo é um pouco diferente, mas também vale. O futebol americano no Brasil não evolui porque os gramados não têm adaptação ao jogo. Então, toda vez que você vai usar um gramado de futebol para futebol americano, as pessoas reclamam, justamente porque você tem a marcação, você tem que fazer um monte de coisa, você tem que mudar o formato das coisas e as pessoas reclamam que estraga o gramado.
é compreensível, porque você tem que mudar todo o formato do gramado para poder fazer um jogo diferente. Se você, exato, se você obriga o futebol feminino a ter essa mudança, você vai botar mais um problema para umas meninas que já tem tantos. Então acho que você tem que pensar na realidade do jogo. E se lá fora dá tão certo, por que no Brasil não pode dar? Né? Agora que a gente falou um pouco sobre o desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil, deixando bem claro que aqui no Brasil, em outras partes do mundo, claro que piora e em outras partes melhora. Inclusive você pode ter se morta se você jogar futebol. Se você for mulher e jogar futebol em alguns países. Vamos entrar na parte financeira. Por que o salário da Marta ou da Alex Morgan é tão baixo em relação ao salário do Cristiano Ronaldo ou Neymar da vida? Porque assim, como a gente veio falando, o tempo de futebol feminino no Brasil e no mundo, né, é muito menor do que o do masculino. Então, é claro que é difícil você exigir que o pagamento seja o mesmo quando você não tem uma atenção de marcas, enfim, um investimento mesmo que seja igual. Apesar de, assim, por exemplo, a Marta ser 6 vezes a melhor do mundo, ela não tem a mesma atenção que um cara... Como o Cristiano Ronaldo. E até menor, às vezes. Tem jogadores que são muito menos relevantes no cenário mundial do futebol e eles ganham bem mais do que ela, que é a principal jogadora do mundo. Então, isso se deve muito a essa questão também do tempo de investimento. E no caso, o marketing que deveria ser feito o investimento, as emissoras, eles não estão buscando criar uma audiência, né? Eles estão querendo que a audiência já esteja pronta. Por isso que existe essa falta de atenção também para o futebol feminino. E como você falou que existe essa discrepância muito grande, infelizmente a gente vive num mundo mais capitalizado, ela só visa o lucro, não é isso? Exatamente. Por exemplo, agora com a seleção, a gente estava tendo a Brasil Expo lá em São Paulo, e o pessoal do Guaraná Antártica, que renovou com a seleção algumas semanas atrás, até comentou que eles mesmos perceberam que eles tinham quase 20 anos de parceria com a seleção brasileira masculina e que nunca tinham feito muito pela seleção feminina. Então, propaganda feminina. Exato. Então agora, marcas como o próprio Guaraná, que estava com o Brasil na Copa e agora vai estar também com a seleção feminina em outros projetos, estão percebendo que não faz mais sentido você não olhar para o futebol feminino. A Uber agora começou a patrocinar o Campeonato Brasileiro e outras marcas estão percebendo isso também. No Flamengo entrou algumas patrocinadoras no uniforme, no Inter também entraram, no Corinthians tem patrocínio exclusivo para o futebol feminino. Então as marcas estão começando a perceber que isso é uma tendência e que se você não entrar, você vai ser o único fora. E você acha que aqui no Brasil ele é muito atrasado em relação a outros cenários, como por exemplo, nos Estados Unidos, uma das ligas mais fortes do mundo, a gente tem o Orlando Pride, que é o time feminino do Orlando City, time do Kaká. E no Orlando Pride joga a Marta e a Alex Morgan, que seria equiparado às medidas das proporções, seria equiparado a ter Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time, né? Mas o Orlando City, né, que é o time masculino, ele é um time que ocupa mais ou menos ali meio de tabela no campeonato deles. Eles têm praticamente 100%, 90% de votação no estádio. E o Orlando Pride, mesmo com a Marta e a Morgan, ele ao longo do campeonato chega ali aos 40% de ocupação, 30% de ocupação. O que você acha que, mesmo com isso, tem uma diferença daqui para lá? Tem bastante, assim, porque... Mas eu acho que também bate um pouco na diferença de tratamento mundial, porque a Federação dos Estados Unidos toda hora entra em conflito com a seleção feminina, tanto que elas já fizeram vários protestos reclamando, porque elas ganham muito menos do que os homens e elas são campeãs da Copa do Mundo quase toda vez que tem. Então é muito estranho. Assim, isso é um problema de todas as pessoas. E que o futebol feminino está começando a ir contra, está tentando contra-atacar esse problema que já é tão grande e já tem tanto tempo. Mas eu acredito que tenha muito mais investimento fora, porque no Brasil a gente ainda não vê tantas empresas e tantas coisas tentando ir atrás. E lá fora, como tem essas jogadoras de nome, e a seleção dos Estados Unidos, por exemplo, é uma seleção muito grande, os clubes eles realmente estão fazendo investimentos pesados. Na Inglaterra, esses dias a gente teve o primeiro jogo entre Manchester City e Manchester United, e foi no estádio do City.
e ficou lotado, porque a torcida comprou a ideia. Então, o futebol inglês é muito desenvolvido e lá também teve obrigação, mas lá eles levaram a obrigação como um investimento, uma oportunidade para crescer em outra modalidade dentro do clube, coisa que aqui no Brasil a gente está vendo que não está acontecendo ainda. Como você também enxerga o preconceito vivido pelas mulheres que tentam ser jogadoras de futebol? O que você já vivenciou, o que você sabe, o que você pode testemunhar pra gente? Assim, eu trabalhei 2 anos e meio com o time feminino do Flamengo e eu já ouvi diversas histórias de vários pontos de vista. Tanto meninas que tiveram o apoio da família para estar ali e serem jogadoras, quanto outras que tiveram que se provar para a própria família várias vezes e que, enfim, ou escutam várias coisas. As pessoas não consideram jogadoras de futebol como profissionais e ainda consideram muito como amadoras. O caso do Flamengo é um pouco à parte, porque por causa do apoio da Marinha, elas têm uma estrutura grande, elas têm os profissionais todos em volta, coisa que em outros clubes não tem. A gente viu o caso do Sport esse ano, né, que foi bem grave, porque o Sport abandonou as jogadoras e isso ainda acontece muito. Assim, tem muitos lados. Tem times que investem muito e criam departamentos de futebol feminino, como é o caso do Corinthians, que hoje é a principal equipe do Brasil. Acho que junto com a Ferroviária, né? Que a Ferroviária também faz um trabalho bem longo já com o futebol feminino. Tem algumas equipes menores de São Paulo que elas já têm uma tradição no futebol feminino, que era o caso do Rio Preto, que infelizmente acabou, mas a Ferroviária também está nesse meio, o São José está nesse meio, que são equipes que têm uma tradição dentro do esporte, que, enfim, eles vão cultivando isso e vão trabalhando. É muito legal. Os times que vêm do futebol masculino que às vezes têm esse problema para se adaptar. Mas Santos e Corinthians, por exemplo, são equipes que você vê que fizeram isso com perfeição. O Internacional está vindo também agora. O próprio São Paulo, que veio com a Cristiane, né? Do nada, São Paulo na Série A2 chega com uma... divisão, né? Chega com uma jogadora como a Cristiane. Então, assim, foi forte. Exato, e foi um investimento que a gente vê que, enfim, dá resultado. E esse ano a gente teve a Copa do Mundo lá na França, que ela bateu inúmeros recordes de audiência. Ela não chegou perto da audiência do futebol, da Copa do Mundo masculino, mas houve um crescimento muito grande em relação às outras edições. E com isso parece que meio que transbordou um pouco esse sucesso para outras ligas, para esse desenvolvimento. O que você observou depois dessa edição? Eu vejo que assim, muita gente começou a querer consumir futebol feminino. No último jogo da seleção no Pacaembu, muita gente estava indo pela primeira vez. Tipo, pessoas começaram a se reunir para ver os jogos da seleção na Copa, como acontece com a masculina há muitos anos. E aí as pessoas começaram a perceber que, cara, é legal se reunir para ver o jogo da seleção feminina. Então as pessoas começaram a fazer isso na Copa, viram que era muito interessante. Chegou agora na primeira oportunidade de um jogo no Brasil, tinha gente indo viajar para ver o jogo. E o Pacaembu ficou cheio, tinham 17 mil pessoas no dia da final. Infelizmente a seleção perdeu, mas foi um jogo, uma oportunidade grande. A gente tinha lá uma jogadora do Chile, a goleira, que agora está concorrendo ao prêmio e é a melhor goleira do mundo. Então, assim, as pessoas estão começando a perceber que o futebol feminino não é que ele é chato, ele é diferente. Então, com certeza a Copa do Mundo foi um ponto-chave de mudança para o jeito que as pessoas enxergam o futebol feminino no Brasil e eu acho que também no mundo inteiro, porque abriu uma série de discussões que antes não existiam. E na CBF, né, o Brasil ele sempre foi tido como favoritos às competições que eles jogam. Né? Mas, infelizmente, nas principais competições a gente sempre deixou um pouco a desejar, né? Quando chega na final, aconteceu alguma coisa que não ganhava, perdia um pouco antes. Com a chegada da Pia, o que você acha que pode acontecer com a seleção agora, cara? Existe esse crescimento que a Pia é uma técnica muito vitoriosa. Como a gente estava comentando aqui em off, quando ela chegou na final e não ganhou, ela também estava lá, pleiteando já a final. Foi um passo muito grande da CBF, inclusive, assim, mostra que a seleção está buscando um novo patamar. É claro que existia todo um trabalho por trás e, enfim, a CBF tinha planos, tinha objetivos, mas agora a Pia passa a mostrar que o Brasil vai brigar por tudo.
porque é um planejamento que começa agora, mas que já, enfim, ela tá todo dia lá, ela tem um caderno que ela anota tudo que ela tá pensando, ela conversa muito com a comissão técnica, ela já fez uma convocação que tinha os jogadores, claro, da Copa do Mundo, porque é muito pouco tempo, mas já vinham algumas meninas novas, ela já foi em alguns jogos observar, então dá para perceber que ela é uma profissional muito capacitada, que entende muito do futebol feminino e que mostra que o Brasil está querendo mudar essa ideia de que o Brasil não vai chegar, que o Brasil não tem capacidade, porque a gente tem sim jogadores muito boas aqui, que jogam ou no Brasil ou fora. Tem muitas meninas muito fortes no Campeonato Brasileiro, tem outras que jogam pelo mundo que também tem muito talento, e a gente tem que começar a olhar para essas meninas também. E, enfim, eu acho que a Pia vem para somar e muito, foi um acerto muito grande da CBF trazer ela. E, enfim, eu tenho expectativas muito altas e eu tenho certeza que o objetivo dela vai ser atender a todas. E eu acho que para poder finalizar o vídeo, né, a gente pode mostrar o que as pessoas podem fazer para poder valorizar o futebol. Que é o quê? Você que assiste futebol masculino, você tem o seu time, com certeza acompanha seu time masculino no Campeonato Brasileiro. Você sabe se o seu time tem um time de futebol feminino? É isso que eu acho que as pessoas podem fazer, procurar saber se o seu time no futebol feminino joga na Série A do Campeonato Brasileiro. E também eu acho que é muito importante você buscar camisas, não só do masculino, mas também nomes femininos. Como, por exemplo, você vai em Orlando, você vai comprar uma camisa do Orlando City ou do Orlando Pride do futebol feminino. Comprar uma camisa da Marta ou uma camisa da Moda, ou uma camisa do Kaká. Acho que são pequenas atitudes que podem mostrar que o desenvolvimento está chegando, tá vindo forte. Não, com certeza, assim, agora com essa obrigação de você ter um time feminino, isso ajuda bastante, é uma forma errada talvez, mas que, enfim, vai render frutos, porque todo time da Série A vai ter que ter um time feminino. Então o torcedor vai começar a se identificar, porque você torce pelo seu clube, independente do que ele esteja fazendo. Exatamente, você quer alguém do seu clube independente da modalidade. Exatamente, então se for futebol de botão ou futebol feminino, você vai torcer, porque é o seu time que está ali. Então isso é legal, porque gera uma identificação, os torcedores vão acabar eventualmente tentando saber o que é, acompanhando. E enfim, eu acho que a torcida brasileira é tão apaixonada por futebol, a gente pode se encantar também pelo futebol feminino, porque é um esporte tão bonito, as meninas fazem aquilo ali por amor, porque querendo ou não, o futebol feminino não se faz por dinheiro, né? Se faz por amor, porque é muito difícil você fazer aquilo ali pensando em ser rica e tal, porque nem a Marta consegue fazer isso, tipo, se ela largar isso hoje, ela não está garantida para o resto da vida. Então, é difícil, mas é uma realidade que, assim, quem acompanha de perto vê que elas amam muito aquilo, então a gente também pode amar. E é um esporte muito bonito, acho que todo mundo vai gostar muito se der uma chance. Então é isso, galera. Hoje foi um papo aqui com a Mariana Sá. Nos próximos vídeos, deixem suas sugestões do que vocês querem ver aqui no canal também, né? Compartilha com os amigos, tentam trazer novos inscritos para o canal também. Deixa seu like, que é importante, engajamento. E valeu, gente. Valeu. Fui.